Muitos falam em nome de Brizola. Aliás, tem gente que bate no peito para dizer que segue Brizola. E Brizola realmente é muito importante na nossa história. Se estivesse vivo, teria mais de 100 anos. É uma figura ímpar da nossa história. Mas muitos que evocam o nome de Brizola não deveriam fazer se tivesse moralidade. Não falo só de moral, não. É moralidade, vergonha, decência. Vergonha na cara. Porque o legado de Brizola todo dia é vilipendiado. Todo dia é vilipendiado por um partido que tem mais bolsonaristas e petistas do que, de fato, trabalhistas. E aí, meus caros, nós temos que dizer que o partido que virou um balaio de gatos é o partido do presidente que aceita e faz tudo por um cargo. Portanto, os demais quadros estão mais do que autorizados a praticarem o fisiologismo partidário. Querem homenagear Brizola? Querem falar do legado de Brizola? Façam aquilo que vocês não fazem. Comecem a brigar e a disputar o espaço do trabalhismo. Estudem o trabalhismo e pratiquem o trabalhismo. Porque os que hoje estão batendo no peito, porque estão dentro de um partido que tem o nome trabalhista, só se sustentam pela aparência. Mas mais do que aparência, nós deveríamos buscar o ser. Porque parecer não quer dizer que é ser. O legado de Brizola é arrastado no chão por figuras inúmeras que hoje estão no PDT, simplesmente amando dos seus interesses, como dizia o grande caudilho gaúcho, o grande homem Brizola. Brizola foi homenageado, inclusive, por Eduardo Leite, esses tempos atrás. Muito fácil fazer homenagens a Brizola. Enquanto Eduardo Leite vendeu o que restava da Corsã por uma Kombi, e o que restava também da CE, o Brizola criou essas companhias e distribuiu água e luz para todos. Enquanto o senhor Eduardo Leite privatiza escolas, o Brizola abriu escolas públicas pelo estado afora. E mais de 500 CIEPs no Rio de Janeiro. Então, ele não tinha só uma fala bonita, ele tinha uma prática consolidada com homens de valor, como o nosso também saudoso Darcy Ribeiro. Então, é muito fácil falar em nome de... E a prática de? Nenhuma. Quando eu vejo o diretório da minha cidade, que teve 8 anos no governo do PT, depois saiu o PT, se aliou ao governo de um frouxo que só usa o nome do Bolsonaro, que usou o nome do Bolsonaro na outra eleição, nesta, e só não usa quando não lhe convém, e está aí nesse governo fascistoide, tudo porque quer trocar meia dúzia de cargos. Quando você vê isto é honrar o nome do Brizola? Não. Isso é desonrar o nome de um homem que fez da sua dor a sua bandeira de luta. Este só tem a bandeira de luta dos seus interesses. Brizola abdicou de seus sonhos pessoais para lutar pelo Brasil. Brizola viveu o exílio e lutou pela democracia, coisa que muitos destes que hoje batem no peito, que são trabalhistas, nunca fizeram.
Brizola jamais aceitaria 12 mais 1. E não que o Brizola fosse para o palanque do Bolsonaro, mas talvez ele dissesse o seguinte: apoio crítico é apoio crítico, ninguém sobe em palanque. E que deixaram, né, na mão o Ciro Gomes naquela ocasião, quando o Ciro se negou a ir para o palanque do derrotado Haddad. Cadê os trabalhistas para defender o seu candidato? Não defenderam, porque o seu candidato nunca foi o Ciro e nem nunca foi o trabalhismo. Só se revestem de trabalhistas porque é bonito dizer ser trabalhista. E é menos horrível do que ser bolsonarista. Ora, para ser bolsonarista, para ser petista, para ser homossexual, para ser o que quer que seja, você precisa ter uma coisa que estes ditos trabalhistas do século XXI não têm, que é coragem. Coragem e habilidade para ser verdadeiro consigo e para com a sociedade. Então, nesse dia, a gente reverencia a memória de Brizola, dizendo não aos hipócritas que falam em seu nome, porque esta luta, eu tenho certeza, que é a luta que Brizola quer lá do outro lado da vida, e não essa desse discurso que fala em trabalhismo para a boniteza e a prática da sórdida e nojenta, né, do nojento corporativismo, do nojento fisiologismo partidário. Isto não é trabalhismo. Trabalhismo é uma outra coisa. Quem sabe, vamos estudar um pouquinho de Alberto Pasqualini, um pouquinho de Darcy Ribeiro, um pouquinho de Abdias Nascimento. Vão estudar, e mais do que nunca, vão pôr em prática o que esses homens de valor nos deixaram de lições. Porque se não vale nada para a nossa vida prática, então esse conhecimento é inválido. Mas o trabalhismo não é inválido. O trabalhismo está no dia a dia. E ser trabalhista não é simplesmente carregar uma bandeira do PDT. Ser trabalhista não é carregar a bandeira do Avante, que um dia foi PT do B, ou do PTB, que um dia caiu nas mãos do Roberto Jefferson. Ser trabalhista é ser consciente do seu dever cívico e histórico. É isto.